Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André Lima e estou de volta para dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Nós vamos voltar para aquele esquema operacional de reconhecer função orgânica e fazer nomenclatura e determinar propriedades físicas das substâncias, tá bom? Nós vamos começar com funções oxigenadas e para não bombardear vocês com muitas informações, eu dividi essa aula, vou colocar ela em porções menores, tá bom? Mas eu quero que vocês prestem muita atenção nas explicações e, se for necessário, repetir o vídeo. Assiste umas 2, 3 vezes, tá? Eu vou tentar fazer vídeos não muito longos para que você possa repetir e assistir 2, 3 vezes o vídeo, tá? Para ver se entende bastante, tá bom? Vamos lá, bora começar? As funções oxigenadas são assim chamadas porque agora no grupo funcional vai ter o oxigênio. O que a gente tinha estudado até então são os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos porque eles são formados por apenas hidrogênio e carbono. Agora vai ter hidrogênio e carbono mais oxigênio, por isso que é uma função oxigenada. A primeira função oxigenada que nós vamos estudar é álcool. Tá? Vai ser o álcool. Como é que você vai reconhecer o álcool? O álcool é todo composto orgânico que vai apresentar grupo hidroxila, que é o grupo OH, ligado diretamente a um carbono saturado. O que significa dizer carbono saturado? Aquele carbono que tem apenas ligações simples. Tá? Se a hidroxila estiver ligado diretamente ao carbono insaturado, aí não vai ser álcool, vai ser uma outra função. Tá? Então, no carbono que tem hidroxila, só pode ter ligações simples. Vocês têm aqui como exemplo na tela de vocês, tá? Tem esses 4 exemplos de cadeias carbônicas que vão formar álcool. Percebam que pode ser cadeia aberta, pode ser cadeia fechada. No último caso ali, você vai ter um anel aromático, mas a hidroxila não está ligada diretamente a ele, portanto, ainda é álcool, tá certo? São 4 exemplos de álcool. Vamos lá. O que a gente vai ver nessa aula sobre álcool? Vamos ver as classificações dos álcools, a nomenclatura, o processo de fazer nomes para álcools. Aí vamos ter 3 processos de nomenclaturas, um oficial e 2 usuais, e as propriedades do álcool. Vamos iniciar? Primeiro, a classificação. O álcool pode ser classificado como sendo monoálcool, diálcool ou poliálcool, dependendo da quantidade de hidroxilas ligado na cadeia. O que é hidroxila? Hidroxila é o grupo OH, esse está circulado de vermelho aí do lado esquerdo, tá? Então esse grupo OH é uma hidroxila. Se na cadeia tem apenas uma hidroxila, então esse álcool é chamado de monoálcool. Se temos 2 hidroxilas, diálcool. Se eu tenho 3 ou mais hidroxilas, ele é chamado de poliálcool. Então, o primeiro caso tem apenas uma hidroxila, monoálcool. O segundo caso tem 2 hidroxilas, diálcool. O terceiro caso tem 3 hidroxilas e no composto de baixo ele vai ter 4, ele vai ser um poliálcool. A outra classificação é de acordo com o tipo de carbono onde está a hidroxila. Se a hidroxila está em um carbono primário, vai ser um álcool primário. O que é um carbono primário? É aquele carbono que está ligado somente a um outro carbono ou está ligado a nenhum. Tá? Você vai ter aqui, olha, por exemplo, a hidroxila ligada ao carbono primário, portanto o álcool ele é primário. Temos também um álcool secundário. Como é que eu reconheço um álcool secundário? Quando a hidroxila está ligado a um carbono secundário. Tá? E o que é um carbono secundário? É aquele carbono que está ligado a outros 2 carbonos. Então, eu vou ter aqui como exemplo, os carbonos que têm hidroxila são carbonos secundários. E a última classificação, quanto ao tipo de carbono, é o álcool terciário. O que é o álcool terciário? É aquele que vai ter a hidroxila ligado a um carbono terciário. Carbono terciário é aquele carbono que está ligado a outros 3 carbonos. Tá certo? Então, dependendo de onde a hidroxila vai estar, o álcool pode ser primário, secundário ou terciário. E tem ainda uma última classificação. Agora já é a nomenclatura. Processo de nomenclatura, fazer o nome do álcool. O processo de nomenclatura é muito parecido com a construção do nome do hidrocarboneto.
Para fazer o nome de um hidrocarboneto, eu preciso de prefixo, mais infixo, mais sufixo. No hidrocarboneto, termina com O. Álcool, termina com OL. O nome de todo álcool termina com OL. Pode ser metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol, heptanol e assim segue. Terminou com OL, já sabe que é álcool. Tá? Ele vai ser álcool. Então, vamos lá. Prefixo, vocês já sabem, vocês já conhecem. O prefixo é aquela quantidade de carbonos. 1 carbono, met. 2, et. 3, prop. 4, but. 5, pent. 6, hex. 7, hept. 8, oct. 9, non. 10, dec. O infixo é relativo ao tipo de ligação que tem entre carbonos. Se tiver apenas ligações simples, an. Se tiver ligação dupla, en. Se tiver ligação tripla, in. Então vamos ver lá. O meu primeiro álcool, eu tenho apenas um carbono. Quando for um, o prefixo é met. Só tem ligações simples. An, ele é álcool. Sufixo ol, metanol. Tá? Logo abaixo dele, vamos ter um álcool que tem 2 carbonos. Prefixo para 2, et. Ligações simples entre carbonos. An, sufixo ol, etanol. Mais embaixo dele, nós vamos ter 3 carbonos próprios, ligações simples, an, propan. Ele é um álcool propanol. Porém, aqui nesse caso, onde está o álcool? O álcool, que é a hidroxila, está ligado no segundo carbono. Então, vai ficar 2-ol, propan, 2-ol. Esse 2 para indicar a localização da hidroxila, tá? Na cadeia que está acima do lado direito, nós temos uma cadeia de 4 carbonos. Prefixo de 4, but. Ligação dupla entre carbonos em. Aonde está a ligação dupla? Está no carbono número 3, 3-en. Ele é álcool, termina com ol. Onde está o ol? Está no carbono 2. Vai ficar but, 3-en, 2-ol. O próximo composto é uma cadeia fechada. Toda vez que for cadeia fechada, antes do nome tem que escrever a palavra ciclo. Tá? Ciclo. São 3 carbonos. Prop. Ligações simples. An. Ele é álcool. Termina com ol. Ciclopropanol é o nome desse composto. E o último aqui dessa parte é uma cadeia carbônica de 5 carbonos. Pente. Mas você tem lá, fora da cadeia principal, o metil. Então, eu começo a colocar primeiro o nome da ramificação, para depois colocar o nome da cadeia principal. Onde está o metil? Ele está no 4º carbono. Então, ele vai ficar 4-metil. Pronto, não tem mais nenhuma outra ramificação. Então, ficou aí mesmo, tá? 4-metil. Cadeia principal tem 5. Pente. Ligação dupla no segundo. 2-en. Ele é álcool. Termina com ol. Esse ol está no primeiro carbono. Tá? Então, vai ficar 4-metil, pente, 2-en, 1-ol. Vai ser o nome desse composto. Mas aí, esse método, muito parecido com o do hidrocarboneto, é o método oficial. É o que é determinado pela IUPAC. Nós vamos ter outros métodos que é chamados de nomenclatura usual. Tá? Uma forma de fazer a nomenclatura usual é você colocar a palavra álcool e colocar o nome do grupo que está ligado à hidroxila. Então, no primeiro aqui é álcool metílico. Aí vai ter essa terminação aqui no final. O outro logo embaixo dele é álcool isopropílico, que está ligado pelo meio. Mais embaixo dele é o álcool etílico, que tem 2 carbonos. E o último é o álcool benzílico. Tá? Então, essa é uma forma de dar nomes para nomenclatura usual para álcool. E existe ainda um outro método de nomenclatura, que é a nomenclatura de Kolbe, onde o conjunto, a combinação de hidroxila com carbono, ele vai ser chamado de carbinol. Então, a gente vai colocar o nome de todos os grupos ligados no carbinol, em ordem alfabética. Etil, fenil, metil, carbinol, por exemplo. Tá?
Então, o que é o carbinol? O carbinol é essa parte que está destacada de vermelha. É essa combinação de hidroxila com carbono. É isso que é o carbinol. Tirando essa parte de vermelho, o que eu tenho? Eu tenho só o metil, só essa parte que tem um carbono. O hidrogênio não é classificado como sendo radical, então a gente vai ignorar o hidrogênio sozinho. O hidrogênio que está sozinho a gente ignora, tá bom? Então eu tenho apenas o metilcarbinol, é isso que eu tenho. Metilcarbinol, tá? Um outro exemplo. O carbinol é a parte destacada de vermelho. É essa combinação de hidroxila com carbono. É isso que é o carbinol. O que tem ligado no carbinol? Do lado esquerdo tem isopropil. Do lado direito tem etil. E para baixo tem fenil. Na ordem alfabética, primeiro vem etil. Depois fenil. E por último isopropil. Carbinol. Etilfenil isopropil carbinol é o nome desse composto. Tá? Mais um exemplo. O que está destacado de vermelho é o carbinol. E o que tem ligado no carbinol? Para o lado esquerdo você tem etil. Para baixo você tem metil. Para cima o H, mas o H não conta sozinho. Quando ele está sozinho não confere com ele. Então temos apenas etil e metil. Tem que colocar em ordem alfabética. Primeiro é o etil, depois metilcarbinol. Beleza? Vamos para as propriedades. O ponto de fusão e ponto de ebulição do álcool geralmente são valores elevados, devido à presença da hidroxila, que vai conferir para ele uma ponte de hidrogênio. Tá? Então as moléculas vão estar fortemente atraídas umas pelas outras. Por exemplo, lá em hidrocarboneto, com 4 carbonos, 5 carbonos ele era gasoso. O pentano, o butano, que é o gás de cozinha, ele é gasoso, que tem uma massa muito grande. O álcool, mesmo com 2 carbonos, mesmo pequenininho, ele já é líquido, tá? Então, essa diferença no estado de agregação é devido ao grupo hidroxila, que vai formar uma ponte de hidrogênio, que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais à frente, tá? Fases de agregação. Monoálcool até 12 carbonos são líquidos. Poliálcool até 5, ele é líquido. Acima disso, ele vai ser sólido, tá? Densidade. Geralmente são menos densos do que a água, exceto os poliálcools. Solubilidade. De acordo com o modo geral, os álcools de cadeia pequena tendem a ser polares. Isso sobressai a hidroxila, tá? Solúveis em água, enquanto os da cadeia mais longas devem ser apolares, menos solúveis em água. Aplicações. Os álcools são utilizados em indústria química e farmacêutica, combustível, como solvente e como na síntese de compostos orgânicos e limpeza doméstica. Tá? Principalmente agora, nessa época de pandemia, a gente utiliza bastante álcool para fazer asepsia, né? Fazer a limpeza das mãos, por exemplo. Aí vamos ver fenol. O fenol, pessoal, ele é o composto formado pela união, pela combinação da hidroxila com o anel aromático. Veja que vai fugir do conceito da condição de você classificar ele como sendo álcool. Por quê? Porque para ser álcool tem que ser hidroxila ligada a carbono saturado, carbono com ligações simples. E o anel aromático, todos os carbonos são insaturados. Então ele vai sair do conceito de álcool. Ele vai para onde? Para o conceito de fenol. O que é fenol? O fenol são compostos orgânicos que vão apresentar o grupo hidroxila ligado a anel aromático. Tá? Aí você vai formar o fenol. Aí na esquerda você tem lá o fenol comum, benzol ou hidroxibenzeno. A gente vai utilizar muito esse hidroxibenzeno aí, tá? Então você tem hidroxila ligado ao anel aromático. Isso aqui que é o fenol. Nomenclatura. Nós vamos começar com hidroxi, até porque ele é parte do grupo funcional. Tá? A gente começa pelo hidroxi, ele vai ser o carbono número 1. E eu sigo de tal forma que deixar todos os outros ligantes que vêm depois com o menor número possível. Então, no primeiro composto, ele já enumerou. Eu sempre começo a enumerar pelo hidroxi, sempre isso é regra. Tá? Que vai começar a numerar pela extremidade, nesse caso não é a extremidade, mas pela ponta que tem mais próximo do grupo funcional. E no primeiro exemplo,
O sentido de numeração ele segue no sentido horário porque é para onde a ramificação mais próxima vai estar. Então, você vai começar hidroxi, que é o OH, tá? Onde está o metil? Está no segundo carbono. 2-metil, agora a cadeia principal. A cadeia principal é o anel aromático, que é o benzeno. 1-hidroxi-2-metilbenzeno. Pronto, acabou. É o nome desse composto. O próximo tem que começar a enumerar a partir do hidroxi, onde tem a hidroxila, é o carbono número 1. Para eu chegar no metil, o caminho menor é sentido horário ou anti-horário? Sentido horário. Então, onde está a hidroxila é o carbono 1, aí vem o 2, aí vem o metil que está no carbono 3. Tá? Eu sempre vou começar pelo hidroxi. Sempre pelo hidroxi. Hidroxi, aí vem metil. Aonde está o metil? Está no 3-metil. Agora a cadeia principal, que é o anel aromático? Benzeno. Pronto, acabou. Mais um exemplo. Eu começo a contar a partir do hidroxi. Ele vai ser meu carbono número 1. Para chegar no próximo, eu posso ir tanto pelo sentido horário ou anti-horário. Tanto faz que vai dar na mesma. Tá? Então, esse radical que tem lá é o metil. Então, vai ficar hidroxi. Metil está no carbono 6. 6-metil. Perdão, carbono 4, me perdoe. Carbono 4-metil. Cadeia principal, benzeno. Nesse último exemplo, você tem hidroxi embaixo, hidroxi em cima. Então, tudo faz por qualquer um que vocês começarem, vai dar certo. Eu tenho hidroxi no carbono 1 e no carbono 3. Então, vai ficar 1 e 3 de hidroxi, benzeno. É esse nome aí, tá bom? Então, vamos lá. O que é o hidroxibenzeno? O hidroxibenzeno é a hidroxila, que é o grupo OH, ligado ao anel aromático. Então, esse conjunto, essa combinação de hidroxila com anel aromático é que vai fazer o hidroxibenzeno. Considerando isso, nós vamos fazer a nomenclatura usual do fenol. Como? Eu tiro hidroxi, eu tiro benzeno e vou escrever fenol. Escreve fenol. Hidroxibenzeno escreve fenol. Então, o primeiro composto que é 1-hidroxi, 2-metilbenzeno, tiro hidroxi, tiro benzeno, vai ficar 2-metilfenol. Tá? O próximo, tiro hidroxi, tiro benzeno, vai ficar como? 3-metilfenol. O quarto, tiro hidroxi, tiro benzeno, ele vai ficar com 4-metilfenol. O exemplo que está no canto superior direito está dihidroxi. Nesse caso vai ser 1-difenol. Propriedade do fenol. Ponto de fusão, ponto de ebulição são baixos. Tá? Baixo ponto de fusão e elevado ponto de ebulição. Na fase de agregação, os fenóis de menor cadeia são líquidos, os de maiores cadeias são sólidos, pastosos. A densidade, geralmente eles são menos densos que a água, se colocar na água a tendência dele é flutuar. Tá? E a aplicação, solubilidade, pulei, né? Possuem baixa ou nenhuma solubilidade em água, então ele vai sobressair o caráter apolar. E a aplicação, possuem ação desinfetante e bactericida, sendo, portanto, utilizado na fabricação de resinas, polímeros explosivos e medicamentos como o ácido acetilsalicílico. Tá? Então, essa aí é a conclusão dessa aula de hoje. Então, essa nossa aula vai estar dividida em álcool fenol. Próxima aula vai ser éter e cetona e depois a gente conclui as funções oxigenadas, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, me procure lá no grupo, tá? Para poder sanar qualquer dúvida, para poder aí a gente seguir em frente, tá certo? E por hoje vai ser só isso. Então, meus queridos, fiquem bem, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus. Um forte abraço em todos. Até a próxima. Valeu. Tchau.